Agora chegou um momento para lá de especial. A gente vai conversar sobre um assunto muito importante, que é a sexualidade, tá? E a gente vai falar também sobre a importância do diálogo e orientação em todas as idades e momentos da vida. Para conversar comigo e com você sobre esse assunto, eu recebo uma das maiores experts em sexologia e psicologia do Brasil, se não do planeta, gente. Ana Canosa. Menina! Gostou do planeta? Tá linda. É verdade. Eu Bom te roupa ver. sua. Tudo bem? Muito bom te Obrigada, receber, viu? Muito bom tê-la conosco. Mas eu falei do planeta porque eu tenho certeza que você ainda não traduziu, não colocou dublagem e nem legenda em português, em inglês, nos seus vídeos. Porque verdade. Vai ser um sucesso. Olha o que eu já estou vendo aqui. Você faz isso, contrata uma pessoa só para traduzir seus vídeos ou para fazer uma dublagem em inglês e dispara isso para o mundo, porque não tem ninguém que fale de sexo como você fala, mas assim, com elegância, com classe, e com orientação científica. Obrigada. Isso é o importante. Obrigada, muito generosa. É muito bom ouvi-lo, Gils. Acho que você faz isso muito bem. Obrigada. Isso é uma maneira também de alimentar o outro. Então, isso mostra generosidade. Mas eu tô sendo super franca. Eu sei, e a gente tem que fazer isso sempre com todo mundo, né? E saber receber também, que a Ana falou, obrigada. Agradeço. Tem gente que aparta, né? Não, eu não. Eu te agradeço. Sim. Aninha, vamos lá. Sexo é importante, né? Sim, se não fosse importante, Deus não nos faríamos seres sexuais. Exatamente. A gente tá na Rede Vida, tem uma turma que de repente fala assim, vai falar de sexo. Tão bom. Vamos, com respeito. Eu acredito que sexo é presente de Deus no casamento entre homem e mulher, tá? E a igreja vê dessa forma e a gente precisa entender que é saudável. Isso. É prazeroso. É prazeroso. E é útil, né, gente, depois da briga. Deve ser prazeroso, deve ser saudável, deve ser responsável. Acho que você fez uma introdução importante. Eu quero lembrar que eu falo de uma perspectiva da ciência e da educação, não necessariamente com viés religioso. Então, também acho importante e acho interessante a gente pensar que, por exemplo, tem adolescentes que fazem sexo antes do matrimônio. Então, a gente também tem que falar para todos os públicos. Sim. Então, é só para dizer a partir de onde eu falo, né? E para que vocês me compreendam com respeito e consideração da questão mesmo científica, do que a gente observa, né, gente? A gente entender o outro além das nossas crenças e questões. Ótimo. E, de novo, a Ana fala em nome da ciência. Isso mesmo. Tá? Ótimo. E cada um vai absorvendo e interpretando a partir dos seus próprios valores, né? Bom, a energia sexual, ela faz parte da gente. Ela faz parte da vida. Nós nascemos seres sexuais. Quando a gente como a gente vai falar de ciclo de vida, quando a gente está na infância, qual é a característica da infância? Primeiro, que as crianças, elas vão começando a perceber o próprio corpo. Então, elas começam a perceber o próprio corpo também a partir da outra pessoa. Então, assim, o toque dos pais educadores, o afeto, a música, o som. Então, todos esses registros de prazer que nós temos quando nós estamos acalentando os bebês ou as nossas crianças pequenas, isso é importante como alimento afetivo e registro de prazer. Não é um prazer erótico, é um prazer de corpo que nós temos ao longo, e vamos repetir isso ao longo da vida toda. Quando chega nos 2 anos, quando há o desfraude, normalmente as crianças começam a ter muito interesse nos genitais, porque elas estão descobrindo esses genitais. A gente está fazendo controle dos esfíncteres, fazer cocô na privadinha, etc. Então, elas dão muita importância. O que pode acontecer aí? Elas podem estimular os genitais. É muito importante entender que esse estímulo, ele não tem características de fantasias sexuais como ele é na vida adulta. A criança repete comportamentos de prazer. Então, se eu coloco a mão no meu pênis ou na minha vulva, é porque é gostoso. Então, o que a gente tem que orientar, né? Não é dizer, tira a mão daí, isso é feio, isso é sujo. A gente vai socializando a criança aos poucos. Então, eu digo assim, que primeiro a gente sempre pergunta, tá coçando? Aí, quando a criança fala assim, não, é porque tá gostoso. Então tá gostoso. Mas, olha, a gente não coloca a mão nos genitais na frente dos outros. Isso é uma coisa muito sua. Quanto mais pequena é a criança, mais a gente faz intervenções curtas.
a gente vai falando assim, olha, só tem que deixar as pessoas que cuidam de você ou você colocar a mão, porque a gente já vai dando traços de prevenção de abuso, né? Então, a criança começa a ficar muito curiosa sobre isso. E também curiosa sobre sexo, no sentido de onde vêm os bebês, gravidez. E é importante que a gente não finja que veio da cegonha, do girassol ou da hortaliça. Né? Vem do encontro entre o óvulo e o espermatozoide, vem da barriga da mamãe, vem do namoro do papai e da mamãe. Então, é importante dar para a criança algumas respostas que são coerentes, mas que não precisam de uma explicação científica, mas que também não são fantasiosas. Né? Porque a criança ela não guarda tudo, né? Ela guarda ali o que dá interesse. Elas investigam os genitais dos outros, temos que tomar cuidado. Não precisa ter... Ai, meu Deus, não, mas gente, pode machucar, vamos brincar de outra coisa. Então, essa fase, dos 3 até os 5, eles começam a ter curiosidade, fazem brincadeiras, tiram a calcinha, mostram. Então, a gente tem que prestar atenção, dar respostas coerentes e curtas e ensinar a criança higiene, negociação, contato com o corpo do outro, vamos lá, eu estou falando aqui, mas você vai me segurando, tá? Por exemplo, uma pergunta que é comum dos pais, pode tomar banho com a criança? Olha só, não tem problema tomar banho com a criança. Até o momento da puberdade, quando a criança começa a ter o incremento dos hormônios, não é tão problemático, desde que não haja erotização. Então, uma coisa que eu fiz muito com meu filho e que eu indico também, por exemplo, às vezes que tomava banho junto, aí ele ia colocar a mão na minha mama e eu falava assim, filho, isso aqui é da mamãe, isso aqui não é para colocar a mão. Então, eu ia dando essas dicas de consentimento, de separação. Há uma coisa de abraço de mãe, mas há uma certa separação que tem a ver com os órgãos genitais. Eu sempre fiz isso desde muito, muito pequeno. Ele não vai entender isso agora, mas ele vai entender mais tarde. Então, a gente vai mostrando assim, existe uma coisa de privacidade, existe uma coisa que é o meu corpo, etc. Outra coisa que a gente faz nessa fase, fora a genitalidade, então é preciso dar nome aos genitais. Eu brinco que não é para chamar a vulva de florzinha, borboletinha no diminutivo. A gente pode falar nomes que tenham a ver com as crianças, pepeca, por exemplo, que é um nome comum, mas pode falar um nome científico. Isso é uma vulva, que a gente chama de pepeca em casa. Esse é um pênis, que a gente chama de, sei lá, pirulito. Mas dar nomes científicos, dar essa consciência do respeito, da questão do abuso, sem dramatizar, né? E a criança vai aprendendo, a gente vai falando também sobre os afetos, sobre o relacionamento de amizade, o quanto é bom. Puberdade, 9 anos, a gente precisa falar de mudança do corpo, de como é que vai acontecer isso durante o desenvolvimento das crianças. Eles começam a ter interesse nos outros, então agora a conversa muda, a conversa já vai ser mais específica para a questão do namoro, da rejeição, porque eles vão para o grupo, eu quero ser bonita, eu quero ser bonita. Então, não tem só da genitalidade, tem uma coisa que é do afeto, tem uma coisa que é da autoestima. Então, a importância da gente dar estímulo para os nossos filhos, para além do corpo. Minha filha, você é uma menina tão legal, meu filho, você é um cara tão amigo, para não ficar aquela coisa repetitiva de que mulher... Você é linda, você é lindo, você é linda, você é lindo. Parece que só isso que importa, né? Basta, exatamente. Então, dá outros significados. Você é inteligente, você é uma pessoa perspicaz, olha quantos amigos você tem. Então, a gente reforçar outros elementos, porque vai chegar 10, 11 anos, eles vão muito para o grupo e a questão estética vem muito forte. É quando eles começam a mudar o corpo. Alguns ficam bem estranhos, porque às vezes cresce muitas extremidades, eles crescem a orelha, alguns têm muitas espinhas. Então, como eles estão no grupo, eles têm muita vergonha. Então, tem que cuidar muito da autoestima corporal nesse momento. E reforçar outros padrões de beleza. Ai, mãe, o meu amiguinho engordou. E daí que engordou? É tão legal, existem vários corpos. Porque quando a gente faz isso, a gente fala para o adolescente, você pode ter outro corpo. Você não precisa... Tá? E aí a gente já tem que falar mesmo, relação sexual, prevenção, a gente pode começar a dar algumas dicas, 10, 11, 12,
de métodos contraceptivos, porque alguns adolescentes vão se iniciar sexualmente, então a gente precisa falar disso. Bom, adolescência, fui para o mundo... Segura. Eu ainda tô na puberdade. Mundo na adolescência, tá bom. Parou. Vamos parar na adolescência? Parei. Ai, vamos parar na adolescência. Que a gente gosta de ser adolescente. Quem quer parar na adolescência? Eu não sei se eu quero. Você gostaria de voltar para a adolescência? Não. Acho que eu também não. Aninha, adolescente. Eu fui terrível na adolescência. Você foi? Fui muito namoradeira. Ah, namoradeira eu também fui. Muito. Eu gostava muito de namorar. Você casou com quantos anos? Eu casei com o primeiro marido 24. Então, não foi tão tarde, né? Não foi. Mas é que você começou cedo. Eu era muito namoradeira, eu sempre gostei de namorar. E a adolescência tem isso, né? Tem essa coisa da gente encontrar e testar muito o aprendizado sobre as relações. Porque toda vez que eu namoro, eu tô com uma pessoa, eu tenho que testar o ciúme, eu tenho que testar a autonomia do outro, consentimento, o que eu tô afim, o que eu não tô afim, né? Medo de perder. E é tão importante a gente trabalhar com os adolescentes isso, assim, a importância do consentimento nas relações afetivo-sexuais, essa coisa de eu ter que fazer sexo por amor, então para a pessoa me aceitar, isso é tão importante a gente falar, por isso que eu digo aos pais, não adianta a gente dizer, não vai fazer, não vai... A gente tem que abrir o canal de comunicação. Os adolescentes se iniciam atualmente no Brasil em média aos 16 anos, né? Então, a gente precisa falar sobre como é que eles se sentem, com a questão do corpo, com as interações afetivas, falar sobre prazer sexual. Olha só, Cláudia, qual é o comum no Brasil, né? Inclusive nas escolas? É só falar de prevenção de gravidez, infecção sexualmente transmissível e abuso sexual. Como se sexo fosse só coisa ruim. E sexo não é ruim. Sexo é prazeroso. O que a gente tem como pais educadores é tentar aliar as informações de prazer, é prazeroso sim, com responsabilidade afetiva, com responsabilidade corporal, com prevenção. Não adianta a gente ficar só falando do ruim. Então vai lá na escola e fala assim, olha o que vai acontecer com vocês, olha, vai pegar isso, vai pegar aquilo, e mostra aquelas fotos horrorosas. Até porque a pessoa vai lá, deu um beijo mais no chamego, vai falar, ih, minha mãe não sabe nada. Porque ela só falou das coisas ruins, o negócio é bom pra caramba. Aí cai por terra todas as informações. Exatamente. E aí o que eu faço? Eu crio uma muralha que eu não... Essa pessoa não vem mais falar comigo. Sim. Então, a adolescência precisa ser acompanhada. Além disso, olha só, nós temos a tecnologia. Aliado à tecnologia, a gente tem que ensinar privacidade, mundo público e privado. Por quê? Porque hoje os adolescentes trocam muitas informações, trocam vídeos, nudes, às vezes na escola aparece aquela namorada que aí filmou alguma coisa e o outro, que a gente chama de revenge porn, né, que é vingança. Então, separou, aí coloca aquela foto que era de intimidade, aí fica todo mundo vendo na escola. Então, olha quantas coisas pra gente falar. Tem que conversar muito, olha quanta coisa. E você vê, eu sei que quando a gente está envolvido emocionalmente, a gente super confia na outra pessoa, mas me lembrei daquele caso agora que virou notícia, né, que envolve um político, acho que eu não posso falar o nome, mas talvez você esteja acompanhando, você sabe, com uma menina de 15 anos, né, ela deixou-se ser gravada ali, em situação super constrangedora, quer dizer, se permitiu coisas que eu nem sei se ela tem noção e se ela queria aquilo ou se era para tentar provar amor e de repente ficou tão exposta, né? Exatamente. Então, assim, o quanto que é importante a gente conversar muito, dar apoio emocional, estar presente e mesmo assim a gente faz muita bobagem. Então, eu acho que também os pais têm que entender isso. Por mais que eu tenha proximidade, que eu fale, a adolescência é uma fase muito vulnerável. De uma vulnerabilidade social e de uma vulnerabilidade individual, porque eu quero ser aceita. Então, tem que ficar perto, tem que falar, tem que trazer informação. Então, e acompanhar, reforçar a identidade, estar junto. Olha, eu estou aqui, mesmo que alguma coisa aconteça de errado, eu estou aqui contigo. Conversa comigo. Fala o que você precisa. Se a gente impede a comunicação,
a gente não favorece esse discurso. Gente, educar dá trabalho, mas não educar dá mais trabalho ainda. E é uma fase, gente, que embora tenha uma série de dificuldades, também é uma fase linda. É o começo dos primeiros namoros, dos apaixonamentos, os dramas, que os adolescentes são muito dramáticos. Lembrando que tem adolescentes que se sentem com autoestima baixa, tem adolescentes com identidade de gênero diferente da de cisgênero, então a gente tem que acolher, de orientação sexual. O índice de jovens e adolescentes em suicídio no Brasil está aumentando. Então, esse efeito do cuidado com o bullying, da aceitação do diferente é extremamente importante. A gente tem que parar, tem que tomar muito cuidado com o que a gente comenta e fala sobre os outros. Porque a gente precisa acolher os nossos jovens ao nosso lado. Não vai ser fazendo julgamento que a gente vai fazer isso. Principalmente populações que têm menos condições de acesso à internet, onde tem muita informação. Falando de internet, menina, eu estou fazendo uma aula, eu estou falando para os cotovelos. Não, mas tá muito bom o assunto. Falando de internet, pornografia, acesso fácil. Precisamos conversar sobre isso com os nossos adolescentes. Olha só, tem muita coisa que você vê aqui que não é vida real. Olha só, às vezes a objetificação do corpo feminino parece que está tendo prazer, mas pode ser violento. Olha só, a sua perspectiva tem que ser mais ampla. Então, nós precisamos falar sobre isso, ajudá-los. Senão, quem ajuda? Quem é que fala de sexo? Ninguém. Onde eles vão procurar informação? Onde vai ser a referência do prazer? O filme pornográfico. Porque não tem outra. Não pode falar na escola, não pode falar em casa, não pode falar no céu. Onde vai aprender? Gente, olha só, né? Que bola que a nossa sociedade comeu. Porque aí vai aprendendo o filme pornográfico que ensina errado. Exatamente. E que forma a gente com a cabeça perturbada. Exatamente. Mulheres infelizes e homens infelizes. Exatamente. Bom, vamos passar, então, depois dessa fase da adolescência, que é de muita experimentação. Agora, eu estava pensando aqui, né, que eu falei, educar é difícil, mas não educar fica mais difícil ainda, né? E aí você falou do número de suicídios, só uma coisa que passou assim na minha cabeça. Porque antigamente, eu digo antigamente mesmo, os pais dos meus pais, porque graças a Deus meus pais foram muito legais com a gente. Eu sempre falo isso de vocês, né? Eles sempre assistem o programa, vocês são maravilhosos. Muito obrigada, mais uma vez. Mas, assim, os pais deles não falavam absolutamente nada, né? Exatamente. E eles nem se matavam. É que eu acho... A gente tem que falar, porque isso... a gente acaba se culpando muito também, porque o que está acontecendo com essa meninada, meu pai do céu? Eu acho que é um fenômeno, sabe, Cláudia, que é muito maior, né? É um fenômeno que vai envolver a questão dos socioeconômicas, um modelo de futuro, essa coisa muito forte do você tem que saber de tudo, de você tem que estar em todas as redes sociais. Vai ficando difícil. Vai ficando difícil também para eles sustentarem muitos conflitos. Bom, passando a adolescência, a gente vai para a juventude. E a juventude é a época da experimentação. Então, quando a gente fala de juventude, nós estamos falando de 18 a 29 anos, em alguns países, vamos dizer, uma marca meio mundial, mas para alguns países pode ser até 24 e tal. Mas é a fase que o pessoal está na faculdade, é o pessoal começando o trabalho e de muita interação sexual. Então, de muita descoberta, de muitas experiências. Hoje está muito difícil o namoro na juventude, tem caído o índice de pessoas que se relacionam por namoro. Então, está mais difícil as pessoas se comprometerem, porque tem muitas opções. É uma fase de liberdade sexual, aplicativo de relacionamento. Então, também existe uma liberdade, mas também existe um certo sofrimento. Nós estamos num limbo difícil aí, né? Mas é uma fase de muita experimentação. 30 e poucos anos é uma fase mais de consolidação, quando a gente começa a recolher ali do trabalho as nossas garantias, autoestima mais alta, né? Que você fala, nossa, olha como eu estou me posicionando na vida. É uma fase que às vezes as pessoas começam a se casar ou ter relacionamentos de compromisso e a gente está muito bem hormonalmente. Então, é uma fase assim. Agora, também vai entrando aí a burocracia da vida. Aos 30, dos 30 aos 40, em que a gente, às vezes, começa a falar, puxa vida, está me faltando algum tipo de prazer. Principalmente que tem que estar em relações de compromisso mais a longo prazo. 40 anos, é essa fase. Você fala, bom, eu conquistei isso aqui até aqui, às vezes eu estou numa relação de compromisso há muito tempo, e aí a gente tem todas aquelas questões que a gente fala às vezes no programa, né, Cláudia? Como é difícil manter o erotismo e o interesse dentro de uma relação de compromisso,
que vira muito burocrática. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender que cada um de nós é responsável pelo próprio prazer. Precisa conhecer o próprio corpo e precisa negociar com o outro, com a outra pessoa, sobre o que eu gosto, o que é importante para mim e o que é importante para você. E aí vale uma conversa franca, né? Aliás, várias conversas, né? Que é um crescente. Exatamente. E terapia também ajuda. Terapia de casal ajuda muitos casais, terapia ajuda, terapia sexual para quem sente que tem problemas na esfera da sexualidade. Não deixem de buscar ajuda. E assistam um vídeo que a Ana Canosa, tá no nosso canal do YouTube, a Ana Canosa participou aqui no programa, falando sobre como reaquecer o casamento. Se eu não me engano, foi no dia 12 de junho. Então coloca lá no YouTube, porque eu lembro que era Dia dos Namorados, que você trouxe pra gente as possibilidades para reacender a chama, que é bem nessa fase da burocracia. Então, de segurar a mão, de olhar no olho. Eu nunca vou esquecer de ronronar. Isso, bom. Um apelidinho, que é o apelidinho da lá de trás. Põe, gostosinho, tchutchuquinha. Então, dá uma olhada nesse vídeo para dar uma reacendida aí na história. Agora vamos lá. Bora lá, gata. 30, 40 resolvemos, né? Ai, 50 a gente vai chegar num momento difícil, porque os 50 anos, eles, por um lado, ele é o momento da colheita. É o momento em quando você começa a olhar para a sua vida, fala, nossa, eu vim até aqui, o que eu já fiz? Qual é o meu propósito? O que eu resolvi? E pessoas que ainda estão com questões complicadas podem ficar mais deprimidas nesse momento. Então, tem que ir buscar este propósito para o restante da vida. Por quê também? Além disso, é uma fase da potência, justamente por você avaliar o que você está colhendo nesse momento. E a potência tem muito a ver também com a tensão sexual, ou seja, com a pulsão de vida, porque a pulsão sexual ela também pode ser movida para outras coisas. O prazer, ele não é só o prazer sexual, ele é o prazer, né, de outras tarefas, de como eu me coloco no mundo, etc. Então, a gente tem aos 50, menopausa, que vai provocar uma mudança na resposta sexual de mulheres, que podem ser revistas e controladas com medicina estética, genital, com fisioterapia pélvica. Então, a gente tem hoje um aparato para ajudar nessa questão da diminuição do estrogênio, que pode diminuir lubrificação, desejo, etc. Não vai acontecer com todas as mulheres, vai acontecer com muitas mulheres. Mas isso não significa que acabou a sua vida sexual. Significa só que você vai fazer umas alterações, umas adaptações e você vai continuar exercitando a sua sexualidade. Talvez o seu desejo espontâneo, olhei, nossa, quero, esteja muito diminuído. Mas se você tem uma boa parceria, você pode dizer, puxa vida, que saudade, quero. Aqui, ó. E me disponibilizar para esse encontro, que pode ser um pouco mais lento. Os homens também vão começar a sentir, às vezes, um problema de ereção ou outro, às vezes, né, fala, nossa, eu já não tenho tanta, como é que fala isso? Disposição como eu tinha. Isso também faz parte. Embora nos homens isso vai acontecendo mais gradualmente, porque eles continuam a produção de testosterona por isso que eu casei com 10 anos mais velho que eu. É claro que aí fica igual. Ó, que ótimo, tá vendo? E outra coisa, também não deixaria barato se ele tivesse a mesmíssima idade, ó, eu correr atrás do prejuízo. Então, o que a gente tem que fazer? Não é verdade, gente? Porque, não, eu tô brincando, mas tô falando sério, porque a mulher começa assim, tô sentindo um desânimo, tô sentindo uma depressão, tô sentindo... E não faz nada. Não vai buscar ajuda, não vai buscar um tratamento, não conversa com um ginecologista. Não... Precisa conversar, minha Agora, amiga. Precisa conversar com o parceiro e a parceira, porque o parceiro precisa acolher os problemas da menopausa feminina. Sim. Precisa acolher, dizer, amor, tá assim, vamos lá, vamos ver como é que faz, vamos ver o que é que você sente, tem interesse. Mas, Ana, às vezes, na construção lá entre os 30 e 40 anos, não teve a abertura para o diálogo. Exatamente. Que eu vejo muito. Isso. Eu tenho muita amiga que fala assim, Deus me livre de falar isso pro meu marido. Tem que falar. Nossa, como que eu vou falar isso pra ele? Como que eu vou falar pra ele que eu perdi a vontade? Então, mas aí, às vezes, ela se disponibiliza para fazer sexo, tá com uma vagina mais ressecada porque não tem lubrificação, porque não tem estrogênio e acaba se submetendo ela mesma a uma relação sexual que vai doer. Então, gente, ó, é assim, amado, tá fogo, hein? Os pais estão envelhecendo,
Nós temos que pensar na nossa aposentadoria. O nosso corpo está envelhecendo. O que nós vamos fazer para ficar isso aqui bom? Que tipo de prazer nós vamos ter fora da nossa relação? Inclusive, sair com amigas, fazer esporte. Mudar a vida, sabe? Mudar a vida. E tem tanta coisa legal para fazer, né? Compra uma bicicleta. E aprender que a interação sexual ela pode ficar mais lenta. E lá na frente, 60, 70, é fazer essa manutenção. Resposta sexual mais lenta, mais atividade sexual positiva. E 70, 80 idem, tá? Exatamente. Meu pai tá te assistindo agora. Eu adoro ele, adoro ele. Eles são ativos, assim, amorosos um com o outro. E não dar tanta importância só ao sexo genital. Não teve uma ereção? Beleza. Vamos fazer outra coisa, vamos ficar juntinho, vamos abraçar, vamos no cinema. Não há necessidade também. A gente precisa aprender a aproveitar a sexualidade, sabendo que nós vamos ter que fazer mudanças e sabendo que o prazer não está só na genitalidade. E sabendo que a medicina pode nos ajudar muito hoje, assim como a terapia sexual, e aproveitar da nossa sexualidade a vida toda. Isso aí, gente. Muito carinho, Nossa, corri muito hoje, amor, né? Fui falar dos meus pais, fiquei com uma saudade. Meu pai falava assim pra minha mãe, eu tô aqui com o meu favo de mel. Ai, minha mãe gente, favo de jura? mel. Ai, coisa linda. Ele é muito lindo. Ele é. Ó, Ana Canosa, show, viu, gente? Vai aprender mais com ela. Ela tem um negócio que chama podcast. Você tem Spotify, minha amiga? Baixa aí no seu... Eu ando no carro, eu fico ouvindo o Spotify da Ana. É maravilhoso. Chama Sexoterapia. Sexoterapia. Entra lá pra você ouvir direto. É anacanosa.com.br, no Face, Ana Canosa Psicofá e o Instagram, Ana Canosa. É isso aí, querida. Foi muito ótimo. Obrigada e até a próxima. E você está linda de onça. Obrigada, você também. Maravilhosa essa roupa. Cuidado que tem uma menina aí que é louca de onça, que ela vai querer seu vestido na hora. Tchau, minha querida. Um beijão na família. Parabéns, Obrigada, viu, pelo Aninha. nascimento do netinho. Ai, vai ser bom demais, vai ser bom demais.